Olá, boa tarde a todos. Muito feliz aqui de estar aqui nessa casa mais uma vez. Agradeço a presença de todos, né? Dos irmãos aqui presentes, dos encarnados e também dos amigos espirituais, né? Que fazem parte aí dos nossos encontros, com toda certeza, né? O Espiritismo nos ensina isso bem exposto isso, aliás, né? Que a convivência com a espiritualidade é muito maior do que a gente possa imaginar. Esse tema de hoje, ele é um tema que foi escolhido, né? Depois do convite, ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Tem aqui a postagem que foi feita durante a semana inteira, né? Nos grupos, foi feito também a postagem nas redes sociais. É um tema que ele mexe muito com a gente, né? Ele foi retirado do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí tem a passagem no Evangelho, onde é citado em Mateus, né? Sobre essa questão de você bater a porta e abrirá, de você rogar ao Pai por ajuda, né? De você não deixar de fazer algo para alcançar um resultado, né? E esse fazer algo, ele vem muito de encontro com a nossa vida, né? É um tema que ele fala diretamente com nós, com a sua vida pessoal, com a sua intimidade, E tudo isso que o Espiritismo traz para nós, sobre esse tema em específico, nesse capítulo, ele não é muito grande o capítulo, ele é até meio curto, mas ele traz várias reflexões. E quando você vai buscar mais informações, ele traz a seguinte parte desse assunto, né? A parte primeira é que o Pai, né, que nos criou, né, Deus nos trouxe a vida, né, do Espírito e a vida reencarnatória. E quando você vai olhar sobre isso, para poder entender um pouquinho melhor, a gente volta ao passado do Criador, digamos assim, né? Ele criou o Espírito, né, digamos assim, simples e ignorante. Ele foi criado e lançado para o exercício do início dos seus conhecimentos, da sua sobrevivência, e ele começa os seus primeiros passos exatamente na sobrevivência, tão somente na sobrevivência, ou seja, ele começa a se preocupar somente com a alimentação, a se preocupar com abrigo, né? A se proteger com abrigo, e também a se proteger perante ataques, né? Daquilo que possa ocorrer com ele durante a sua vida, né? Ele pode se tornar uma presa dentro daquele meio que ele convive. Então ele se inicia dessa forma, ali se alimentando, buscando a sua caça, buscando alimento, onde ele inicia si mesmo caçando, né? Buscando os alimentos prontos e não fabricados. E ele também se preocupa com abrigo, né? E ele começa a se desenvolver nesses primeiros caminhos, né? A lição ela começa falando sobre isso. Depois se inicia aquele processo que vem o despertamento do livre-arbítrio, da busca de algo mais a ser desenvolvido. Então, quando esse tema ele fala em ajuda-te, é exatamente isso, né? O Espiritismo ele traz dentro da codificação umas instruções que os espíritos trouxeram para nós através do Allan Kardec, né? E do processo mediúnico, os exercícios que o espírito passa durante a sua vida. Um fator muito importante que é tratado nesse assunto é a continuidade da vida do espírito. E você pode se perguntar, mas como que isso acontece? São as vidas sucessivas, né? A vida reencarnatória. Então, quando você começa a estudar as obras e você começa a observar
as comunicações dos espíritos, os estudos que o Kardec fez na época, isso tudo entra num grande eixo, né? Aí vem o livre-arbítrio, que é um fator importantíssimo, né? Que ele está associado às nossas escolhas durante a vida, mas a vida, no processo reencarnatório, ela é um ponto fundamental para ela te dar várias explicações, né? Não que ela vai te explicar, por exemplo, né? Uma lembrança de uma situação agora, nesse momento, que pode estar acontecendo na sua vida, e você vai ter exatamente uma ideia do que está acontecendo no hoje e por que está acontecendo isso agora, né? Não é dessa forma que funciona. Nós temos, sim, o esquecimento do passado, né? É um grande presente você não lembrar das suas vidas passadas, né? Para que você possa viver a sua vida presente de uma forma aos seus próprios cuidados, naquilo que você precisa desenvolver na sua vida. Então, esse tópico, o primeiro, que é tratado desse assunto, ele fala exatamente disso, né? Que você vive uma vida aqui a se desenvolver, né? Você vai criando conhecimentos, você vai exercendo essa ferramenta que Deus te proporciona, que é o livre-arbítrio. Você vai construindo o seu presente se torna também o seu futuro, e com ele você traz as vidas pretéritas, né? As suas relações anteriores, aquilo que você desenvolveu bem, né? Ou que você deixou para trás, algumas coisas que precisam ainda ser reformuladas, digamos assim, precisam ser melhor desenvolvidas, e você vive nessa escola da vida, exercitando esse ambiente. Mas aí a gente também traz com isso algumas diferenças, né? Quais são as diferenças? O planeta Terra, a vida da sociedade aqui, por ela ser uma vida onde convive-se com diferentes desenvolvimentos de personalidades, de culturas, né? Cada país, cada nação tem uma cultura, muitas delas têm uma religião, uma escolha de culto, religião, né? Então ela vai vivendo a sua vida dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, se você for pesquisar uma vida no continente, em outro continente, no Oriente, por exemplo, em outra vida no Ocidente, nas Índias, você vai observar como que aquela sociedade ela convive com a sua família, com o seu desenvolvimento religioso, qual é o modelo de culto. E essas coisas, elas não são, como a codificação traz para nós, elas não são estudadas em muitas regiões, né? O Espiritismo tem aí pouco mais de 160 anos, né? Ele começou a se desenvolver e foi trazido de uma forma a trazer um esclarecimento. Então ele está se iniciando, digamos assim, dentro de outras culturas, né? Em outras sociedades. Aos poucos ele vai sendo absorvido, né? Porque o Cristo, na época que ele trouxe essa mensagem, que está lá na parábola, mencionada no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, lógico, uma superfície de ideia, de você, ajuda-te, né? Que pai que daria para o filho comer uma pedra, ao invés de um peixe, por exemplo, né? Esse bater na porta, né? E você abrir, como que são essas relações muito íntimas na própria família, né? Ou nas famílias. Então, assim, é um tema que se desenvolve com muita propriedade, numa visão um pouco mais aberta pela proposta que o Espiritismo traz para nós. Por exemplo, esse mês de setembro, né, que ele tem aí uma observação ao Setembro Amarelo, né, que é o mês do suicídio, ele já trouxe vários temas, né,
na casa, um específico sobre o Setembro Amarelo, e esse tema, ele traz para nós uma grande observação sobre a questão do ajuda-te, né? Aí você imagina assim, puxa vida, né? As famílias, né? Como que elas convivem com a sua vida cotidiana, né? Na questão material, porque as coisas se iniciam para o espírito no mundo material. É o mundo material que te oferece a grande excelência de você poder conviver com o seu desenvolvimento, no seu trabalho, né? Com a criação de uma nova família, né? A família constituída, filhos, né? Você desenvolve aí o ganho das suas rendas para você poder adquirir os seus bens, não é mesmo? Então você vai ali tendo um crescimento material, né? E nesse tópico ele fala sobre isso, né? Do crescimento material, ele vai se desenvolvendo, o homem, né? Ele vai crescendo com isso. E nesse Setembro Amarelo ele fala muito, muito sobre isso para nós, né? Porque é um cuidado com a vida, né? É um tema de grande preocupação que foi trazido para a sociedade, observar dentro dos lares como é que a relação está entre as famílias, né? Com a pessoa que pode estar passando por alguns problemas, você não está percebendo, ou se perceber, tem que buscar mais a fundo, procurar ajudar, né? É um tema muito importante que fala sobre o Setembro Amarelo na campanha que é relacionada ao suicídio, né? Que está aí despertando muitas atenções. E essa questão do tópico do Evangelho, ele trata exatamente desse assunto, que é a relação da vida material das pessoas. Como que elas estão vivendo a sua vida material, né? O que ela está deixando para trás, né? Materialmente, assim dizendo, né? Muitas pessoas abandonando, às vezes, muitas coisas, né? Às vezes um próprio trabalho, desanimada, às vezes ela está com problema na família, a família acaba, né, um filho acaba se afastando da sua própria casa, que ele está com conflitos, né? E esse tema, ele é muito importante de se dar atenção a ele, né? É por isso que é um mês inteiro que se dedica, né, com várias ações sociais espalhadas praticamente no mundo inteiro, citando sobre o suicídio, né? Que, lógico, não é o tema de hoje, mas não é para deixar passar, né, sobre isso, né? E aqui eu fiz um pequeno recorte, né? Buscai e achareis, até aí para vocês acompanharem. Pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Então você vê que ele é um pouco abrangente, né? Para a sua vida pessoal, porque ele está falando de você. Pede e se vos dará. É para você mesmo, né? Aí você fala assim, poxa vida, mas eu vou pedir para quem, né? A questão da fé, através de se acreditar num Pai Criador, que contribui com a gente, né? Na nossa vida, nas nossas relações. Então, buscai e achareis. Você vê, continua falando para você. Buscai e achareis. E quando você imagina assim, que uma pessoa está passando por um problema, né? A gente pode estar passando por um problema também, como que a gente vai conseguir construir, né, algo que possa te dar uma sustentação para você não cair em desequilíbrio, né? Ou se você cair, você se sustentar para você superar uma fase ruim na sua vida. De que forma pode ser encontrada isso, né? Então, o que é muito importante é que a vida, ela não é para ser vivida sozinha, né? A vida, ela é para ser vivida com pessoas. A gente não pode se isolar, né? Então, a pessoa que se isola, ela começa a correr grandes riscos, um grande perigo, né? E ela pode também buscar ajuda em locais errados, né? Por isso que a importância de você distribuir a sua vida nos seus caminhos, né?
por exemplo, de você, de repente você estuda, você trabalha, você tem algo que te atraia dentro de um culto religioso, né, uma fé que você busca ali se sustentar. Então a espiritualidade tem um maior alcance através dessa forma também, né? Porque você começa a buscar boas leituras, né? Hoje a gente tem aí o auxílio da própria internet, e você tem a facilitação de vídeos, né? Você tem aí como valorizar a sua própria vida, né? Então, eu coloquei aqui, né? Qual o meu papel na vida, né? Será que a gente se pergunta? Que nós somos muito importantes na vida, né? A vida material é muito importante, mas a vida espiritual também é muito importante. Por isso que nesse tema, se você ler o capítulo 25, o Buscai e Achareis, né? Você vai observar que o tema fala exatamente sobre isso. Conforme o homem ele vai desenvolvendo, né, através das suas escolhas, o desenvolvimento das ciências, o desenvolvimento do seu livre-arbítrio, né, ele vai errar, ele vai acertar, mas da mesma forma que a ciência se desenvolve, como é comentado nesse texto, o homem ele começa a, não somente no mundo material, que está em torno dele a ser desenvolvido, mas ele começa também a desenvolver a sua moral, que é tão importante, né? A vida moral. Ou seja, é o desenvolvimento da vida material e o desenvolvimento da vida espiritual, que é a moral, né? Porque o espírito tem que se desenvolver junto, moralmente, com a vida material, né? Você vê hoje como a gente tem aí, né, grandes facilitações, né, com o desenvolvimento de tecnologias, não somente a tecnologia, mas na ciência, de uma forma geral, na medicina, na área de alimentos, na conservação de alimentos, né? Quando você imaginar que você ia comprar 1 litro de leite, ele ia ficar ali 3 meses fora da geladeira, 4 meses, né? Quando você imaginaria isso, né? Você tem aí uma grande possibilidade de contribuir com a sociedade nesses critérios da saúde e na alimentação, né? Por exemplo, você imagina assim, o distanciamento, né, que ficou muito menor, com viagens, né, a pessoa consegue se deslocar para compromissos, né? Você consegue também, hoje, pela internet, distribuir um contato, distribuir as ferramentas que a internet nos dá, hoje com vídeos, né? Você consegue buscar notícias mais rápido, você consegue contribuir com as ferramentas digitais em vários sentidos que antes era muito mais demorado, você consegue ter um retorno mais rápido, né? Com agendamentos, com muita coisa que está envolvendo a gente hoje, né? E isso contribui muito para o espírito, né? Porque o espírito ele se desenvolve mais rápido. E se a gente observar que isso acontece aqui no mundo material, ele imagina no mundo espiritual, como que a velocidade das coisas são muito mais rápidas. Então, tudo que a gente aprende aqui, a gente vai continuar levando isso para o nosso futuro do mundo espiritual, né? E por isso que eu coloquei aqui, né? Como entender esse caminho tão diverso da vida, né? Porque às vezes a gente se pergunta, né, gente? Você pega, assim, como que você pode até dar um exemplo sobre isso, né? Tudo que a gente vai fazer exige uma dedicação, né? Se você, por exemplo, eu vou começar a fazer uma caminhada, por exemplo, né? Você vai ter que arrumar um tempo para fazer isso, o local que você vai fazer, o calçado que você vai colocar, né? A roupa, né? Se você vai compartilhar isso com alguém, aí você vai fazer isso para a sua saúde, por exemplo, né? Então você vai ter que se administrar para criar essa possibilidade para dar um ganho de vida para você, de bem-estar, né? Então, por exemplo, você vai preparar os seus próprios alimentos, você tem que aprender a fazer, você tem que ter sempre um aprendizado e um trabalho dentro de tudo que você faz na vida, né? Porque a vida foi feita para isso.
Então, por exemplo, se você, vou começar a frequentar uma academia, puxa vida, para ir na academia, como que eu faço, né? Será que eu vou conseguir? Não, você vai ter que se dedicar, você vai ter que fazer uma experiência, você vai ter que ter um mínimo de tempo por semana possível, que é para você, né? Então, a gente vai construindo algo em nossas vidas que são importantes para nós, que já são reconhecidas até pela medicina, pela psicologia, né, pela neurociência, que já pesquisam o comportamento humano em vários setores, de como que é melhor se desenvolver durante a sua vida aquelas ferramentas que vão contribuir com a sua própria sobrevivência, o seu bem-estar emocional, né? Hoje a gente escuta muito aí, né, que você tem que ter uma ajuda de um psicólogo, né, quando você está com algum problema emocional, mas eu não tenho como pagar, tenho que buscar uma gratuidade, também não consigo, como que eu vou encontrar uma ajuda, né? E você tem que buscar uma ajuda, de qualquer forma que seja, né? Se você não conseguir por esses meios, você vai, de repente, numa igreja, tem às vezes uma ação social, às vezes uma casa espírita, né? Eles indicam alguém que faz um trabalho gratuito, né? Um trabalho social, como eu estou dizendo. Então, assim, nada vai ficar completamente perdido sem você encontrar uma ajuda, né? Que é tão importante, né? Eu até acrescentei aqui aquilo que eu já falei, né? Que é sobre o desejo incessante de se melhorar, né? Conduz a descoberta, invenções, né? São pequenos recortes que eu fiz aqui, que eu comentei já sobre esse alimento material, né? Porque às vezes você pode calcular, né? Às vezes você pega uma pessoa, ela se preocupa muito com a alimentação, com a estética, né? Que também é importante, né? Ela estar bem, se sentir bem, né? Alimentação preparada, aquela coisa toda, mas e o emocional dela, né? Se ela tiver uma crise, o emocional está bem? Será que o corpo, somente o corpo, a estética, será que só aquela alimentação preparada, né, vai resolver se entrar um problema emocional? Será que ela está preparada para isso? Ou é só uma aparência externa, né? Por isso que é tão importante a gente buscar estar presente nos locais, né? Por exemplo, você pode assistir muita coisa online hoje. Você pode assistir uma palestra numa casa espírita, várias casas espíritas fazem as reuniões virtuais, né? E gravam, ou depois você assiste, ou você assiste já à distância ali naquele momento mesmo, né? E é muito importante também que você pode estar distante daquele local, mas o quanto que é importante você se deslocar para você ir, né? Fazer no presencial, por exemplo. Quero aprender a tocar violão. Sim, você pode aprender em casa, fazendo ali, né? Tendo violão, arruma um tempinho para você ensaiar, para você fazer ali. Mas se você puder ir numa escola, alguém te ensinar, vai ser muito melhor, né? Então você vai ter sempre que se dedicar para trazer um benefício para você. E o seu benefício, vai levar um auxílio para alguém que você aprendeu, para alguém que você vai repassar aquilo. Né? Por exemplo, você vai aprender a tocar um violão, você vai tocar uma música, né? Você vai ali despertar a atenção de pessoas, né? Mesmo que não seja um grande instrumentista, mas você vai fazer algo ali, que é aquilo que você aprendeu, vai te dar uma satisfação pessoal, que é bacana, né? Que é muito importante, como eu coloquei aqui, né? Desenvolve a inteligência, né? Desenvolve a inteligência, começa a desenvolver mais a moral, né? Porque a gente está nesse trabalho de execução, né, gente? A gente aqui não nasceu sabendo, a gente já traz conosco um arquivo desse pretérito, né, que é nosso. Mas esse arquivo não é totalmente desenvolvido e solto. Ele pode atrapalhar para você aprender coisas novas, por exemplo, né? Então, o Espiritismo explica para nós que, à medida que você encarna, né, você nasce, você reencarna, você teve a sua individualidade do espírito.
Aí você vai viver uma nova personalidade. E como você vai se ajudar durante essa vida, né? Com aquela nova personalidade que você iniciou. Se você retomar as lembranças do que você já fazia nas práticas, vai às vezes dificultar para você fazer uma nova prática. Por exemplo, de repente você, numa vida passada, você trabalhou na área de direito, você foi um grande advogado. Aí você desencarnou, passou a sua fase, reencarnou novamente. Então você vai ser novamente aquele profissional? Não exatamente. Você precisa desenvolver novas técnicas. Então aquilo fica como se fosse um arquivo, né, que está ali guardadinho na sua individualidade do espírito, e esse esquecimento que existe para a nova vida te coloca numa nova fase de exercício. Aí você vai desenvolver uma nova profissão, né? Uma nova convivência com pessoas, né? Você vê que interessante, a gente observa na família o quê? Aquilo que nós fomos no passado, né? Da nossa vida da infância, né? Você nasce num lar, né? Vem ali a gestação da mãe, né? A importância dos pais estarem juntos, né? De poder receber aquela criança, a criança inicia o seu processo, vê educação, aquela criança, ela já começa a ter um despertamento, né, que é dela mesma, ela vai ali crescendo, desenvolvendo, né, e você vai educando a criança, ela se torna depois um jovem, do jovem adulto, e ela começa a voar, digamos assim, a bater as asas, né, querendo dizer assim, ela começa a caminhar pelas suas próprias pernas, ela começa a ter escolhas, né, e a gente vive num planeta que a vida nos oferece um exercício muito importante, né, de ser lembrado, que nessa nova jornada você vai ter acontecimentos que fazem parte da sua história encarnatória, né? De repente, com meus 40 anos de idade, digamos que eu tinha, né, quando eu tinha 40 anos de idade, de repente eu tinha que passar por um episódio, ou com 30 anos, ou com 20 anos. Que tipo de episódio? Às vezes um problema de saúde, uma coisa que vai mexer muito comigo, mas que eu tenho que passar por aquilo. Então é um desafio a ser feito, né? Porque a gente observa o que nesse mundo aí, né, gente? Nas nossas próprias famílias, pessoas conhecidas, né? Situações das mais diversas, né? Muitas vezes as escolhas, que é o livre-arbítrio, ele constrói ali um novo ambiente, né? Uma nova jornada que você mesmo desenvolveu para você ali, né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo, a pessoa ela se envolve com drogas, por exemplo. Era para ele ser um viciado? Não. Ele pode desviar o seu livre-arbítrio. Ele acabou experimentando aquela substância, né, bebida, por exemplo, desde jovem, ele não conseguiu barrar isso na vida dele e ele inicia um processo vicioso. E às vezes o processo vai aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, ele chega aos 40 anos e tem o problema do vício, né? Com alimentação, isso pode acontecer também, jogos, né? Jogos de azar, o vício ele está esparramado em tudo que é lugar, né? E a própria palavra já diz, né? Um vício. E o vício não traz um ganho que favoreça aquela pessoa durante a vida dele, né? Os vícios podem trazer a sua própria destruição, a destruição da família, a destruição de quem convive com ele, né? Do seu trabalho, da sua personalidade. Ele não é aquilo que ele está demonstrando, porque o vício desviou a conduta dele, levou ele para caminhos muito difíceis, né? É por isso que é muito importante a gente se alinhar com esses pensamentos que o Cristo já trouxe há mais de 2000 anos, né? Falando sobre a fé, falando sobre a necessidade de você deixar de fazer certas coisas, você mesmo
cortar aquilo da sua vida, né? De você, como se fosse a poda de uma planta, né? A planta, ela dá o seu fruto em determinada época, e ela tem a época que você tem que fazer a poda dela. Será que a nossa vida não traz também um pouco disso, né? Que a gente deveria lutar, né? Criar uma forma de lutar para vencer aquilo, que às vezes é muito difícil, e você tem que buscar ajuda para conseguir fazer isso, né? Por isso que esse tema do ajuda-te, né? Ele traz uma conformidade com uma relação aqui da terra, e como diz a palavrinha, né? E o céu te ajudará. Aí você fica assim, mas o céu, né? O que é esse céu, né? O que é esse ambiente que ele quer dizer, o céu te ajudará, né? É uma conexão com a espiritualidade, né? Então, o Cristo, ele menciona muito sobre isso, né? Sobre você, através da sua própria fé, através de você cair e levantar, através de você observar, como ele mesmo comenta, né, para a samaritana ali, que ela ia tirar água do poço, ele começa a conversar com ela, e ele fala sobre a sede, né, começa a conversar sobre alguns assuntos e fala para ela, se você, né, se vós beber da minha água, não terás mais sede. Que água que é essa? Como assim não tereis mais sede, né? Exatamente o próprio Evangelho, né, gente? O Evangelho, ele contribui muito com a gente. Se a gente conseguisse seguir o Evangelho, né, que o Cristo tanto trabalhou, né, nesse tema, nesse ponto da construção da sua própria vida espiritual, a gente ia conseguir fazer, como ele disse, né, tu podes fazer igual a mim, muito mais, né? Então, é um tema importante, porque ele fala da sua vida pessoal. E a sua própria vida, você conseguindo aprender a lidar com as dificuldades, a não se deixar cair, né? Não se deixar abater, faz parte sim cair, faz parte se abater, mas da mesma forma que você conseguir submergir, né? Você conseguir se levantar com as quedas e você acreditar no dia seguinte, mesmo nas dificuldades, né? Você vai conseguir vencer. Vencer o quê? O mundo, né? Porque a vida espiritual é a mais importante, né? O mundo material, ele é passageiro. A gente está aqui e as coisas são todas passageiras no mundo material, né? Da mesma forma que a gente nasce, né, ali pequenininho, nasce nu, né? É como se a gente retornasse dessa forma, né? A gente deixa a vida aqui com tudo que a gente construiu, para as pessoas darem continuidade, e a gente vai para outras esferas espirituais, né? É por isso que é importante a gente poder dar oportunidade para nós de conhecer esses caminhos que o Evangelho trabalha, né? E a gente lida aí no dia a dia com pessoas, a gente vê as dificuldades, não que a gente já saiba tudo, não é isso, mas a dificuldade, a pessoa não consegue encontrar uma resposta. E tem muitos questionamentos, por que eu estou passando por isso, né? Não há nenhum de nós que nunca se perguntou isso, por que será que eu estou passando por isso? Eu já me perguntei, por que eu estou passando por isso aqui agora? Por que eu passei por isso aqui ontem, né? E não veio uma resposta de imediato, né? Você tem que passar, você tem que vencer, e é o elemento básico para poder vencer. É você ultrapassar aquela tempestade, que depois a tempestade vai se encerrar e você segue adiante a sua vida, né? E você vai estar mais forte, né? Porque o Cristo falou sobre isso, né? Que a gente ia ter aqui nesse mundo, né? Ia ter dificuldades, ia ter provas, mas se vier através de mim vai ser mais fácil. A gente confiar nele, né? A gente vai ter um caminho mais suave, né? A gente pode achar que a gente está sozinho, mas ele está olhando por nós. Tem sempre o nosso anjo guardião, cada um tem o seu, que está te auxiliando, né? A espiritualidade está te auxiliando, né? Às vezes você acha que você está sozinho, ele está te carregando no colo, né? A gente tem aí, nossa, uma quantidade de obras que o Chico, né, publicou, que fala muito sobre essas questões dos irmãos, né, que desencarnaram com suas dificuldades. Eles trazem a exemplificação disso ali para o Chico, ele psicografou,
Quantos irmãos que já escreveram livros, né, de uma espiritualidade que trouxe a mensagem, né, como André Luiz, né, Emmanuel e tantos outros, né, trazendo mensagens maravilhosas que falam da gente, de nós, o hoje, né, para o amanhã, né, porque a espiritualidade que está aí mandando essas mensagens para nós, eles estão olhando lá de cima, de lá para cá, né, eles já passaram por aqui, eles já experimentaram várias experiências, e então eles estão olhando, é como se fosse do alto da montanha, né, se você está abaixo da montanha, você tem um limite de visão, você tem uma barreira na sua frente que você não consegue ver. Quem está no alto dessa montanha está vendo ali a superfície, né, das montanhas, está vendo o horizonte, tem uma visibilidade muito maior do próprio mundo, né? Então, por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com essas coisas, né? E não adianta querer convencer o outro, né? Estava conversando ontem com o meu enteado, que está passando por um problema, eu comentei com ele, comecei a ler o Evangelho. Ah, Roberto, eu não gosto de ler não, cara. Não, você não quer ler? Fica com... Não, eu não gosto de ler, cara, não gosto de ler. Não leio. Aí eu li 2 questões para ele, né, só para fazer um teste. Ei, você entendeu? Eu falei, não entendi não. Mas você quer que eu te explique? Ah, agora não, cara, não estou afim não, eu não gosto muito não. Ou seja, cada um está no seu tempo. Isso é um problema? Não. É uma fase, cada um aprende de uma forma diferente, né? Uns aprendem de um jeito, outros aprendem de outro, né? Nós não somos todos iguais, né, gente? Nós somos diferentes uns dos outros, né? Cada um tem a sua forma de pensar, por mais que a gente conviva, né? Cada um gosta de vestir uma cor de roupa, cada um gosta de passear para um lugar, né? Cada um gosta de um tipo de comida. Ah, tem várias pessoas que gostam de coisas parecidas, sim, mas a liberdade é muito importante, né? Você não pode exigir que a pessoa que está do teu lado vai te ouvir, ou você também tem que ouvir aquela pessoa, né? A gente tem que entender que a vida espiritual, ela é ímpar, né? Ela é única. Por mais que você conviva na sociedade, as pessoas buscam aquilo que elas sentem que é bom para elas. Se ela sente que é bom para ela, é dela, né? E você tem um limite de ação sobre isso. Por exemplo, você vai criar um filho, né? Você consegue educar esse filho, consegue passar para ele várias mensagens. Depois ele se torna, né, um jovem, adulto, que nem eu já comentei. Ele começa a ter a sua liberdade. Ele aprendeu muita coisa com os pais, na escola. Depois ele vai buscando seus caminhos com a experiência que ele ouviu da casa, da família, das dificuldades que ele já passou, e aí ele cria a sua jornada espiritual, né? Tá bom, gente? É um tema bacana, muito importante para a gente olhar para nós, né? Como que a gente vai ajudar o outro se a gente não se ajudar, né? A gente ajuda melhor o outro se ajudando. Você aprendendo mais, né? Você vai aprendendo, você consegue achar uma forma de colaborar com o outro, né? A doutrina espírita, ela tem bastante material, né, nas obras da codificação que contribui com aprendizados que a espiritualidade trouxe através do Kardec para nós continuarmos aí a divulgar esse evangelho do bem, né? Tá bom, gente? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.